people. E aí, pessoal, no vídeo de hoje eu falo sobre pessoas LGBTs ilustres, cujas existência, vivência e extrema coragem mudaram os rumos do mundo. Então acompanhe o vídeo, o meu nome é Winnie. Seja muito bem-vindo ao canal Free Winnie. Há algumas semanas eu falei aqui sobre algumas mulheres que ficaram, como eu disse, esquecidas no churrasco da história, mas nessa semana eu quero homenagear pessoas LGBT, muitas das quais eu tenho certeza que vocês não conhecem, muitas dessas pessoas que são gays, lésbicas, trans, bis, que mudaram a história do mundo. Algumas delas foram perseguidas, quase todas, e infelizmente muitas delas tiveram fins extremamente trágicos, mas trouxeram coisas extremamente importantes para a vida da gente. Mas antes da gente entrar no vídeo, por favor, né, não se esqueça de se inscrever nesse canal aqui no botãozinho vermelho. Depois de se inscrever no seu canal, já aproveita e deixa aquele like. E se você achar que esse vídeo tem importância, por favor, compartilhe nos grupos de WhatsApp com seus amigos e com sua família. Também gostaria de convidar a vocês para conhecer o meu segundo canal, que trata sobre literatura e entretenimento. O nome do canal é Leia Preta Leia. Ele estará tanto no card aqui em cima, como na descrição desse vídeo, se vocês quiserem lá conhecer. Vamos começar com uma pessoa pouquinho conhecida, assim, pouco conhecida da história, um senhor chamado Leonardo da Vinci. Todo mundo aí, você tá aí sentado, você já sabe que o Leonardo da Vinci foi um inventor, cientista, engenheiro, pesquisador da anatomia humana e botânico, e volta e meia, assim, de vez em quando dava na telha, ele também parava para pintar obras, assim, pouco importantes como a Mona Lisa ou a Santa Ceia. Além de inventar e desenvolver várias técnicas de pintura, como o famoso esfumato, Da Vinci inventou protótipos de vários inventos que hoje são conhecidos, como o helicóptero e o robô. Também foi responsável pela criação de um dos desenhos mais famosos da história, que é o Homem Vitruviano, que foi totalmente desenhado de acordo com as proporções perfeitas inventado pelo arquiteto Vitrúvio. Além disso tudo, Leonardo da Vinci também era gay. Pelo menos é isso que a gente deduz dos registros históricos, das cartas que ele escrevia, das cartas que a família escrevia sobre ele. Inclusive, o Leonardo foi acusado de sodomia, ou seja, né, sexo anal, com um prostituto, e isso, além de ser crime, ainda era considerado pecado por muitos, e muita gente ainda considera isso como pecado, e ele foi levado por um tribunal. O processo não foi pra frente, né? Mesmo assim, a maioria dos historiadores hoje tratam o Da Vinci como esse gênio gay, o que faz todo sentido, porque a gente sabe que homem hétero não tem essa criatividade toda, né? Polêmica. Ixi, tomara que não seja xingada. Jane Addams. Jane Addams é uma prova de que se você quer uma coisa bem feita, entrega ela na mão de uma lésbica, que a lésbica dá conta. As sapatões, elas resolvem as coisas. Eu já falei aqui sobre a Jane no vídeo Aniversariantes de Setembro, em 2018, sendo uma personagem fundamental da história feminista moderna. Jane foi uma famosa sufragista, feminista de primeira onda, né, lá do início do século XX, e ela foi uma assistente social e filósofa. Aparentemente era uma mulher lésbica que teve um longo relacionamento com a também sufragista Ellen Gates Starr, e as duas juntas fundaram a Hull House, que era uma instituição de abrigo, assistência social e de apoio a pessoas em situação de risco, né? Essa instituição foi fundada em Chicago e ela servia tanto de abrigo para pessoas em risco, agência de emprego e até creche para a classe trabalhadora, e se especializava nas pessoas, nos imigrantes ali, os imigrantes pobres da Europa na época, né? A Jane foi presidente da Liga Internacional das Mulheres pela Paz e Liberdade. Ela também escreveu diversos livros, sempre advogando principalmente a favor dos direitos das mulheres. E ela também foi ativista de diversas organizações a favor da paz. E em 1931 ela foi laureada com o Prêmio Nobel da Paz. Tá bom pra ti? Já falei de Lily Elbe aqui no vídeo Aniversariantes de Dezembro. Também tem vídeo sobre ela, sobre o filme que fizeram dela no canal Leia Preta Leia. A Lily foi a primeira mulher trans, né, registrada a realmente atravessar por todo o processo de transição cirúrgica de gênero que se conhece da história. Mas, diferentemente da maioria dos casos, a Lily, ela desenvolveu sua disforia de gênero, ou seja, ela percebeu que ela não se encaixava no gênero masculino quando ela já era adulta, na vida ainda do Einar Verneger, que era um grande pintor e ilustrador dinamarquês, que era casado com a Gerta Verneger, né? O desabrochar de Lily ocorre ali, e eles até mostram essa cena no filme, A Garota Dinamarquesa, que é quando
a Gerda pede para que ele substitua uma modelo, e aí ela veste ele como mulher, transveste, né, o Einar, e aí ele de repente se sente encaixado naquele ambiente feminino, naquelas roupas femininas, e a Lily, que aparentemente já tinha desabrochado em outros momentos da vida dele, ela volta. E para o Einar, a Lily é uma outra personalidade que mora dentro dele, não necessariamente é tipo a pessoa que vive dentro dele, que precisa desabrochar. As duas iam assim a médicos e os médicos na época não tinham condição de entender a situação que ele passava. Então alguns achavam que era homossexualidade, homossexualismo, né, uma doença, ou que era histeria, enfim, ele chegou até a fazer tratamentos super invasivos. Mas aí, em 1930, a Lily e a Gerda conheceram o médico alemão Magnus Hirschfeld. E esse cara foi um dos pioneiros dos estudos da transexualidade, inclusive foi a pessoa que cunhou a expressão transexualidade, transgênero, né? E Hirschfeld foi a pessoa que ajudou Lily a vir ao mundo fisicamente, fazendo uma série de operações ainda muito primitivas. E infelizmente a Lily acabou adoecendo e ela acabou existindo apenas assim na sua completude por 14 meses. Em setembro de 31, a Lily acabou morrendo porque eles fizeram uma cirurgia tentando enxertar um útero nela, porque ela queria ter um filho, né, nessa nova fase da vida dela. E infelizmente ela acabou falecendo. Alan Hart foi um famoso médico americano que foi um grande pesquisador e combatente da doença tuberculose no início do século XX. E além de marcar a história recente do mundo pelo seu trabalho no mapeamento e corrimento da doença, ele também marcou a história por ser um dos primeiros homens trans a passarem também pelo processo de redesignação sexual da história. O Alan percebeu sua disforia de gênero ainda da tenra infância e ele passou a se vestir, ela, né, a menina na época, passou a se vestir como um menino desde os 5 anos de idade, quando vivia numa fazenda. A parte legal é que a família do Alan sempre foi muito a favor, né, sempre deu suporte a essa vivência dele como menino, inclusive os avós se referiam a ele como neto e não como neto. Contudo, na adolescência a família se mudou para uma cidade e aí durante alguns anos o Alan teve que viver como menina. Mas ele sempre soube que ele era um menino gay, aliás, um menino hétero, tanto que ele tinha uma namorada na escola, né, no ensino médio. O seu processo de transição de gênero começou em 1917, depois que o Alan terminou a sua faculdade de medicina, ainda como mulher, e ele procurou um aconselhamento psiquiátrico e entrou com esse pedido de cirurgias para fazer essa modificação, principalmente para parar de menstruar. O Alan foi documentado como o primeiro homem a passar por essa cirurgia nos Estados Unidos, mas algumas dessas cirurgias de gênero já aconteciam desde 10 anos antes na Alemanha. O médico que operou o Alan ficou relutante no início, mas depois o Alan conseguiu convencê-lo e eles fizeram testes e perceberam que o Alan não era uma pessoa que tenha problemas mentais, era uma pessoa inteligentíssima, totalmente, são, só que ele vivia uma situação que era muito difícil para o médico entender, mas que o Alan precisava passar por a transição para que se fosse feliz. Nós aí começamos a falar de um segundo Alan, o Alan Turing, que a gente conheceu ele principalmente no filme O Jogo da Imitação de 2014. O Alan nasceu em Londres e ele foi um matemático, lógico e cientista que foi o cara que desenvolveu o protótipo do computador, a máquina de Turing, e foi o cara que estudou a questão do algoritmo, que é uma coisa hoje que é muito importante na computação atual. Ele foi contratado lá pelo Império Inglês durante a Segunda Guerra Mundial porque ele teria que desenvolver uma máquina para que ele tentasse quebrar um enigma nazista, que era um código nazista lá que os caras conseguiam passar informações de combates, de bombardeios e etc. entre ele. Durante essa questão da quebra do enigma, após isso acontecer, ele acabou se envolvendo em umas polêmicas porque a polícia descobriu que o Alan era gay e eles meio que precisavam apagar essas pessoas, né, que tinham participado desse projeto, que era um projeto secreto. Então o Alan começou a ser perseguido porque ser gay na Inglaterra até a década de 60 era ilegal. Então o seu trabalho acabou ficando escondido por 50 anos, porque isso era um segredo de guerra e o nome do Alan foi parar na lama, né? Após a Segunda Guerra Mundial ele começou a ser perseguido, até que em 1952 ele foi preso por indecência, porque se envolvia com homens, com prostitutos, e ele foi obrigado a passar por um processo de castração química, tomando hormônios femininos e outras coisas, porque ele não queria ir para a prisão.
A questão é, os remédios, né, que eram feitos para poder castrar esses desejos incomuns do Alan, eles tinham um efeito tão ruim na época que o Alan enlouqueceu de vez e aparentemente ele acabou cometendo suicídio tomando cianureto, embora isso não seja comprovado, né. Em 2009, o então primeiro-ministro Gordon Brown pediu desculpas públicas pelo tratamento que a história, né, da Inglaterra fez com esse homem, né? E em 2013 a Rainha Elizabeth concedeu perdão real a Alan Turing, e Alan Turing, seja onde que ele estiver hoje, ele não deve estar nem aí, deve estar de braço cruzado falando, Amada. Bayard Rustin é uma figura menos conhecida dentro da luta dos movimentos de direitos civis e direitos dos negros dos Estados Unidos, embora ele seja muito importante. Ele foi um dos líderes do movimento dos movimentos dos direitos civis inicial, ali entre 47 e 55. E ele apoiou esse movimento inicial de desobediência civil e depois apoiou a liderança do Martin Luther King na década de 60. Embora ele tenha sido essencial nesse movimento, junto com o Martin, ele ficou um pouco nas sombras, e eu acho que uma das razões é porque o Bayard, além de ser negro, ele era gay, né, um gay assumido. Ele foi um dos principais organizadores da famosa Marcha sobre Washington de 1963, e ele foi um grande mentor do Martin Luther King, principalmente aconselhando o Martin sobre essa questão da resistência civil não violenta, porque o Bayard, ele praticava essa questão da filosofia da não violência, que a gente conhece lá, por exemplo, do Mahatma Gandhi, porque hoje, inclusive, é comprovado que manifestações não violentas por direitos civis, elas são muito mais efetivas do que as violentas. O Bayard era um gay assumido, e depois da luta dos direitos civis, na década de 80, ele passou a lutar principalmente pelos direitos civis de gays e lésbicas, porque ele entendia, ele considerava que essas pessoas eram mais maltratadas pela sociedade do que os próprios negros. Harvey Milk se tornou conhecido nos anos 70 por ser um político e ativista gay norte-americano. Ele foi o primeiro gay assumido a ser eleito num cargo público da Califórnia, quando ele foi eleito em 77 para supervisor da cidade de São Francisco. O Milk se tornou famoso pelas suas campanhas teatrais, inclusive esse virou filme com Champagne no personagem principal, e ele chegou a se candidatar sem sucesso por 3 vezes até se reeleger em 77. Nessa sociedade conservadora da década de 70, ele já discursava a favor da liberdade e tentava dar esperança à população gay. No final da década de 60, houve um momento assim de atração na cidade de São Francisco. Depois da Segunda Guerra Mundial, São Francisco se tornou o paraíso gay, o paraíso LGBT dentro dos Estados Unidos, e era um ambiente mais aberto e dominado pela contracultura. Então a cidade começou a atrair gays de todo o país, e se eu não me engano o Harvey Milk era de Nova York, mas ele se mudou para lá juntamente com seu companheiro na época, e eles foram morar na famosa Rua Castro, que era uma rua onde tinha vários bares gays e era conhecido por ter uma grande população gay e uma população hippie. O seu ativismo foi importante na luta gay, principalmente depois de eleito, o Milk conseguiu aprovar uma lei a favor dos direitos homossexuais de São Francisco, era uma lei contra a homofobia e uma lei contra a agressão aos gays. Contudo, o Harvey também teve um fim trágico. Sendo vítima de homofobia e perseguição política, o Harvey infelizmente foi assassinado apenas 11 meses após assumir o seu cargo, e ele estava juntamente com o prefeito da cidade, que também foi assassinado. Nascida no Harlem nos anos 30, a Audre Lorde ela foi uma escritora negro-caribenha americana que era uma conhecida feminista, ativista dos direitos civis e era lésbica. Nos anos 60 e 70, a Audre foi uma das vozes mais importantes no movimento dos direitos civis, e ela também foi uma poetisa que escrevia sobre direitos civis, sobre feminismo, sobre opressão e sobre essa ideia de uma sexualidade libertária ali dentro do movimento dos direitos civis, que ainda era um movimento muito centrado nos homens. Uma das maiores lutas da vida de Audre foi entre a sororidade entre mulheres negras e brancas, porque ela tentava ajudar que as feministas brancas reconhecessem que a vivência delas continha menos desprivilégios do que a vivência das mulheres de cor. E esse pensamento, já na década de 60 e 70, era um pensamento profundamente interseccional, de que mulheres com origens e histórias diferentes têm vivências diferentes dentro do patriarcado. A Audre ela chegou a viver num casamento hétero que gerou 2 filhos, contudo na década de 70, nos anos 70 ela se divorciou e passou a se relacionar como mulheres, e ela se autodeclarava lésbica, não bi, porque aparentemente ela foi vítima dessa questão da heteronormatividade compulsiva. Em 84 ela se mudou para Berlim e passou aí então a ajudar a luta do movimento afro-alemão.
Marsha P. Johnson é hoje conhecida como a mãe drag do movimento LGBT, juntamente com a ativista também trans Silvia Rivera. Ela foi uma pessoa de gênero negra, considerada de gênero não binário, né? E que ela foi drag queen e ativista dos direitos LGBTs e foi uma das principais participantes e organizadoras da Marcha de Stonewall, que é aquela primeira parada LGBT que se tem registro em 1969. E ela também foi fundadora da Casa Star, que era uma instituição de acolhimento para pessoas LGBT em situação de risco, e nos anos 80 foi uma grande ativista a favor dos estudos e do combate à AIDS, né? E aí a Johnson se tornou a mãe da Casa Star, que era esse hotel cujos quartos foram adaptados por ela e pela Silvia para montar essas moradias comunitárias, que às vezes contiveram com mais de 50 pessoas lá, e elas começaram a trabalhar em espaços auto-organizados e montar projetos para que elas conseguissem se sustentar sem ter que se prostituir. E além disso, ela continuava denunciando, né, o pouco acesso ao trabalho da população trans, já que a própria Marsha tinha sido prostituta durante alguns anos. Infelizmente, né, e daqui infelizmente a gente vê que a vida do LGBT é muito difícil, a Marsha também teve um fim trágico, porque ela acabou morrendo afogada no rio Hudson em 1992. E ainda não se sabe se foi um assassinato mesmo ou um acidente, mas muita gente considera que a Marsha ela se envolveu lá com o negócio da máfia italiana, com as paradas LGBT, enfim, né? E apareceu afogada. Temos nessa lista finalmente um brasileiro, né? O psicólogo, ativista dos direitos trans e escritor brasileiro João Nery, que faleceu infelizmente há um ano, faleceu ano passado. O João Nery nasceu no Rio de Janeiro em 1950 e se tornou conhecido por ser o primeiro homem trans do Brasil a passar, né, por toda essa transição, esse processo de transição de gênero sexual no país em 77, de forma clandestina e durante a ditadura militar. O Nery desenvolveu a sua disforia de gênero e percebeu que tinha uma coisa errada com ele aos 14 anos, quando ele começou a monstruar, que era como ele dizia, que foi um marco, né, um marco na vida de todas as mulheres, da vida da maioria das mulheres, que fez com que o Nery, o João, sentisse cada vez mais esse gap, essa confusão entre a sua alma, a sua mente masculina e o seu corpo feminino. O Nery se formou como psicólogo ainda, né, na sua vida de identidade feminina, mas buscou de forma clandestina a sua vivência como homem. Por isso ele acabou vivendo na ilegalidade e durante os anos ele teve que abandonar, inclusive, sua carreira como psicóloga e trabalhou com outros processos, outros trabalhos e chegou a ter 2 CPFs e por isso ele passou por um longo e cruel processo de transformação de identidade, chegando para que as pessoas e o Estado aceitassem sua vida como um homem, e essa vivência ilegal acabou com que ele perdesse o direito de praticar psicologia aí na década de 80. Infelizmente, o Nery faleceu no ano passado de um câncer, um tumor no cérebro, mas deixou uma memória, uma história, uma mensagem maravilhosa para a vida das pessoas jovens trans, além de ter vários livros publicados aí. O que a gente recomenda, o que mais se recomenda é a leitura do livro Viagem Solitária, que ele publicou em 2011, é o livro onde ele conta a sua vivência e todo esse processo de transição, é uma autobiografia. Eu li a resenha desse livro e está na minha wishlist de livros para ler. Pois é, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, discutir um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado e caso alguém aí conheça mais um LGBT ilustre que tenha ficado fora dessa lista, por favor, comente aqui embaixo. Não se esqueça mais uma vez de se inscrever nesse canal, caso você não tenha se inscrito, de deixar o seu like. Fico por aqui, beijos e até a próxima!